Bom, para a gente saber um pouco mais aí dessa estrutura do Estado para o recebimento desses pacientes vindos de Manaus, eu converso agora com o secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao TBC1, secretário. Boa tarde, é um prazer falar contigo. Bom, secretário, a gente tem informação de que esses 120 pacientes devem chegar totalmente até segunda-feira. Eles vão ficar todos, então, ali no HC? Olha, a programação inicial é que o HC seja o nosso hospital escolhido, né, tendo em vista que são leitos novos, né, que foram inaugurados recentemente, né, tem uma equipe muito bem capacitada e de forma que não impactaríamos tanto, né, do ponto de vista de ocupação na rede do Estado como um todo. Já tem preparado 20 leitos que estariam prontos para um envio da primeira remessa. O SAMU, né, da nossa cidade de Goiânia está totalmente preparado também, as ambulâncias de transporte, caso o quantitativo que for necessário, toda a logística do plano operativo do desembarque no aeroporto, não utilizando a plataforma nova, utilizando a parte antiga do aeroporto para não ter nenhum contato, né, com viajantes, né, de outras localidades. Então, tudo que está ao alcance da gestão foi feito e pensado para que esses pacientes que estão agonizando, asfixiando lá em Manaus sem oxigênio, possam ter dignidade de atendimento. Agora, secretário, a gente sabe que o tempo de tratamento dessas pessoas que têm um pouco de complicações não costuma ser muito rápido, né? O fato desses pacientes virem para cá e ocuparem esses leitos por um tempo maior, isso pode vir a trazer problemas para o nosso estado, para o atendimento de pacientes daqui, já que a gente está vendo que o país todo, né, está com problema de aumento, assim, considerável no número de casos depois dessas festas de final de ano, em que tanto se falou, mas as pessoas não deram muito ouvidos, né? E agora a gente está vendo essa fase crítica só subindo, a gente está, globalmente falando, num dos piores momentos que a gente viveu até agora da pandemia. Isso pode vir a trazer alguma dificuldade para atender os pacientes daqui do estado? Olha, certamente é um desafio a mais, mas esses leitos, eles são leitos extra, são leitos novos, né? É uma unidade que foi inaugurada recentemente, que tem uma capacidade aí até de 300 pacientes, né? Obviamente que não é do dia para a noite isso, obviamente que precisa de pessoas, né, de profissionais capacitados, né, serem contratados. Então é um desafio a mais, mas não é um desafio intransponível. E nesse momento o Estado de Goiás atende a essa solicitação do governo federal, né, o governador Ronaldo Caiado, de forma muito solidária, né, como é solidário o povo goiano, exercendo a sua empatia e buscando ferramentas de gestão para contornar as dificuldades. Agora, com a transferência desses pacientes aí, há um risco de uma disseminação por todo o país dessa nova cepa que foi descoberta aí do coronavírus, tendo em vista que os pacientes vão ser transferidos para várias localidades, né? Se eu não me engano, 7 estados mais Distrito Federal. Há possibilidade de ter aí, no caso desse novo tipo, essa variante do vírus, vamos dizer assim, se espalhar? Porque dá uma preocupação, né? Por conta dessa transferência de pacientes, não é a maior preocupação, porque esses pacientes eles vêm isolados, ficam isolados, ou seja, tem todo um cuidado especial. Essa variante certamente estará sendo disseminada nos próximos dias no país pelos próprios viajantes, né, que não têm o cuidado todo que a gente tem em relação aos pacientes. Muito provavelmente, na maioria dos estados, já temos essa variante. Então, não é essa transferência de pacientes que vai trazer uma variante nova, né? Porque, como eu disse e repito, esses pacientes a gente tem todo o cuidado e isolamento possível. Os profissionais de saúde se paramentam, né, se cuidam, os pacientes ficam isolados. Mas os viajantes, né, às vezes de férias, às vezes mesmo a trabalho, esses sim, que às vezes não tem tanto a expertise do cuidado, podem disseminar e muito provavelmente já disseminaram em vários estados essa nova variante.
Agora, secretário, uma curiosidade. A gente vê que está essa dificuldade lá em Manaus, a questão dos cilindros de oxigênio. Qual o custo de um cilindro de oxigênio hoje? Porque a gente até mostrou agora há pouco que teve comerciante lá que estava com medo de que fosse, né, assaltado, que as pessoas invadissem o negócio dele para roubar, porque já que está faltando, as pessoas estão morrendo sem ar. Goiás tem esses cilindros. Qual o custo de um cilindro desse? Olha, tem vários tamanhos de cilindro, né? Então, assim, a gente, na verdade, mensura o custo do metro cúbico, né? Porque você tem cilindros bem pequenininho, né? De metro cúbico, de 1 metro cúbico e até 50 litros, né? Então, assim, eu não consigo te dar esse valor, mas fato é que aumentou o preço, não está algo exorbitante, mas aumentou consideravelmente. Mas aqui no estado de Goiás, nós temos, em alguns locais, usinas próprias, que não dependem necessariamente de adquirir, né, nas empresas especializadas, como a White Martins, a Linde e outras, né, do ramo. Então, alguns hospitais têm usinas próprias. A usina, ela tem uma composição um pouquinho diferente do cilindro quando vem, por exemplo, da White Martins, né? Então, existe toda uma compensação. Então, esse cilindro de oxigênio hoje, ele tem sido extremamente cobiçado, o preço subiu, mas não está, assim, né, nada absolutamente impraticável, não. No caso de Manaus, é muito mais uma dificuldade geográfica, né, de transporte. Lá você só chega a avião ou com barco, né, mas nós não temos aviões brasileiros para transportar containers de oxigênio. Os americanos têm, os Estados Unidos, né, tem, mas nós não temos. Então isso é uma dificuldade a mais. E Manaus é uma ilha, né, então não é que estejamos absolutamente isentos de passarmos dificuldade de oxigênio, mas é uma dificuldade um pouco menor do que Manaus certamente tem por suas condições naturais. Bom, isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? Agora, para a gente encerrar, vamos falar de vacina. Em que pé que nós estamos? A gente pode mesmo já começar a vacinar na semana que vem, essa previsão boa aí que parece que foi anunciada pelo ministro Pazuello? Como é que vai ficar a nossa vacinação aqui em Goiás? Começa por Goiânia, como é que vai ser? Existe essa expectativa, sim, de começarmos na próxima semana. Tem um avião já em Recife, aguardando o comando para decolar para a Índia, para buscar a vacina da Oxford, né, da AstraZeneca, né, no quantitativo de 2 milhões de doses, que seriam aquelas primeiras que chegariam aqui em Goiás, num quantitativo de 140 a 150 mil doses. Né? Então, está com um dia de atraso em relação ao planejamento inicial, mas existe a expectativa que a partir do meio da semana que vem, a qualquer momento, iniciemos essa vacinação. Chegará no Distrito Federal, né, distribuída aos estados. O estado de Goiás, geralmente, a distribuição é por terra, não é por avião, dada a proximidade do depósito central do Ministério da Saúde. Receberemos nas nossas câmaras frias, da nossa rede de frio, estamos prontos para isso. Ontem recebemos mais kits de seringas e de agulhas, né? Temos um quantitativo muito expressivo disso no nosso estoque, no nosso almoxarifado. Não é se chegar, já chegou, né? Está no nosso almoxarifado. Então, estamos prontos para iniciarmos a vacinação no estado de Goiás, e assim que chegar, divulgaremos todas as salas de vacina, todos os grupos prioritários, para que tenhamos uma vacinação exitosa. Isso sim é uma notícia boa, secretário, dá até uma aquecida no coração da gente que está tão esperançoso. Eu estou assim, cruzando o dedo, colocando o joelho no chão, mas eu tenho muita fé de que vai dar certo e a gente vai sair dessa o mais rápido possível. Muito obrigada pelas informações, uma ótima tarde. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada.